junto. Até segunda. Então vamos lá. Salve, Rapa! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Ferrez em Construção, nessa sexta-feira, certo? E já estamos no ar já, essa cidade traumática de São Paulo, problemática de São Paulo, mais uma cidade que está nas trevas da infecção. O Titio aqui não está muito bem, então eu já estou falando para vocês. Se vocês verem eu não falando muito, eu vou fazer as perguntas ali para poder o Eduardo se explanar. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que o rapper e escritor Eduardo. Salva de palmas, mentais. Eu que agradeço aí pelo convite. Você está ligado que é sempre um prazer para mim estar podendo falar com você, estar podendo contribuir de alguma maneira aí na nossa caminhada. É muito importante esse tipo de atividade, porque é o momento que a gente tem para expressar o nosso sentimento, as nossas convicções, ainda mais no momento de pouca liberdade de expressão. Então, muito grato aí pelo convite e vamos para o arrebento. Bom, cara, eu que agradeço. É sempre útil a sua participação, principalmente porque você é um cara que tem muito conteúdo e principalmente porque você muitas vezes é mal interpretado. Porque hoje em dia as pessoas têm que ser super expostas, têm que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tem que estar falando até de coisa que não conhece para ter espaço, né? E você é um cara mais reservado, é um cara que tenta fazer a sua função muito bem aí. E eu vou começar logo perguntando, é o seguinte, o público mandou várias perguntas, mas eu contrario o público, né, mano? Eu vou seguir duas perguntas do público, só, porque foi as que eu anotei, achei importante. E o pessoal que depois quiser mandar as perguntas aí, deixa aí nos comentários que quem sabe a gente responde, beleza? Eu vou responder algumas, depois no meu canal a gente tira um trecho também da entrevista para pôr lá, e aí as pessoas também podem comentar lá. Mas é o seguinte, Eduardo, se o capitalismo premia o rap ideológico, como você escreveu na letra, então o rap ideológico automaticamente não tem que ter tanto dinheiro, porque ele não tem que ser premiado por esse capitalismo, tá ligado? Eu queria começar por aí, essa questão que o rap aborda muito mal, muitas vezes, que é a questão do dinheiro e da ideologia. Então, eu vejo que o dinheiro e a ideologia, eles não precisam caminhar em caminhos opostos. Quando eu falo que, principalmente numa letra nova que eu abordei, que é rap ostentação, o que eu quero dizer é que o rap, quando você fala de evolução, progresso, de crescimento intelectual, educacional, automaticamente você está falando de conquista e, obviamente, conquista financeira. Então, o que eu quis dizer com essa música é que eu não faço voto de pobreza. Eu quero que você seja rico, que você seja bem-sucedido, tenha uma vida estabilizada, mas com ideologia, entendeu? Não através daquilo que a mídia coloca para nós como único caminho, que é a criminalidade, a futilidade, etc. Porque se mostrar para a juventude que é capaz de você ter seus bens de consumo, que é capaz de você realizar seus sonhos, mas através da educação, através de um viés ideológico. Você não precisa se prostituir para progredir. Você não precisa falar aquilo que você não pensa, ter um discurso da moda para, de repente, ter espaço na mídia. Você tem que ser você. E quando eu estou dizendo isso, eu quero simplesmente mostrar que quando a gente representa uma nação de 90%, a gente não precisa se adequar ao sistema. O sistema tinha que ser a gente, entendeu? Então, o dinheiro faz parte. O dinheiro faz parte do show, o dinheiro faz parte do trabalho, o dinheiro faz parte da venda do CD, o dinheiro faz parte da vida. A diferença é a maneira que você conquista esse dinheiro. Você não precisa se prostituir, renegar suas raízes, trair aquilo que você pensa para ter espaço em nenhum veículo de comunicação. Então, eu acho que o rap, ele pode caminhar com dinheiro, entendeu? A minha pretensão nunca foi ser rico, porém, você faz algo que acaba sendo, eu não diria mercadológico, mas acaba chegando em outras pessoas. Então, as pessoas muitas vezes querem vestir a roupa da quebrada, querem vestir um da Sul, querem colocar a roupa com o logotipo do Eduardo, etc., e acaba tendo um custo. Porém, você não quer enriquecer com isso, você quer vender identidade e ideologia. Então, dá para caminhar os dois juntos, ideologia e a parte monetária. O que diferencia é que muitos acreditam que para ter essa parte financeira, você precisa abrir mão das suas raízes, daquilo que você pensa, e se adaptar a uma mídia que a gente sabe que é uma mídia totalmente contrária à favela, a nossa ideologia totalmente contrária às pessoas da periferia, enfim, uma mídia que preza pelo genocídio dos mais pobres. É verdade, tanto que eu também concordo, porque é automático, né? O cara entra numa grande gravadora, ou ele começa a ter um parceiro comercial mais forte,
e ele acha que tem que agradar aos ouvidos dos caras, e aí o rap automaticamente é contra muita coisa, né? O rap ele denuncia muita coisa e o cara acha que tem que atenuar, muitas vezes o cara tem que moldar, sendo que não, até aquele boy ali que está associado com ele quer aquele rap contundente, quer aquilo que o cara pagou, né? Isso é um modelo que nos Estados Unidos tem muito, em outros países também da Europa, que os rappers eles vão para cantar em ilhas, vão cantar em boates, mas eles continuam com a mesma letra, né? A letra continua denunciando, não é uma letra dançante, e nem o rapper, ele dança nos lugares, tá ligado? Eu acho muito louco, assim, se você vê um show do Notorious, claro, antes dele falecer, ele chegou a cantar num lugar totalmente de bailarina, tudo, mas ele estava lá com a postura dele, sem dançar, ou seja, não se mudou para estar naquele ambiente. Até onde você acha que essa questão com a mídia que o rap tem, ele atrapalhou também o andamento do rap nacional, porque os novos grupos acabam não aparecendo nessa mídia, não acabam tendo destaque, e até onde a gente aqui está criando a própria mídia nesses anos todos, até, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque tem isso também, né, a construção da nossa mídia, mas também tem um abandono da mídia tradicional que fez um pouco de mal também, né, de certa forma. São vários aspectos, porém, a gente tem que entender que cada rapper ele tem uma bandeira, tem uma luta, e ele acaba tendo a sua maneira de expressão forte, contundente, e de repente ele acaba não sendo adequado àquilo que os abravanés, os marinhos da vida, os tardes pensam. Então, obviamente, jamais vou me adequar, e também não quero dizer que aqueles que vão na mídia se adequam, mas eu tenho um ponto de vista, uma linha de raciocínio. Eu sou partidário daquilo que você falou. Eu acredito muito no nosso potencial, no nosso. Eu acredito que a gente pode ter a nossa mídia paralela, a gente pode ter os veículos de comunicação do gueto, a gente pode ter as redes sociais, entendeu? Hoje como um dispositivo de exposição dos nossos pensamentos e, através disso, moldar esse sistema, entendeu? Através disso, interferir, através disso, buscar o que é nosso por direito, agir politicamente, mostrar o nosso ativismo, e eu vejo que tem resultado, sim. O problema é que, quando a gente fala de rap, querendo ou não querendo, é um entretenimento, é música. Então, muitas pessoas acreditam que tem que estar, de repente, na televisão, etc. Eu penso de outra maneira. Eu vejo o rap como uma oportunidade política, uma ferramenta transformadora para a gente fazer luta, para a gente falar aquilo que é silenciado na televisão, aquilo que a censura não deixa expor em outros meios de comunicação. O rap te abre essas oportunidades. E hoje nós temos vários canais. Hoje você faz um videoclipe, ele tem 15, 20 milhões de visualizações. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer visualizações autênticas, não as compradas na Ucrânia. Mas quando você faz um videoclipe, você tem um alcance muito grande, você lança um CD. Então você se comunica com esse público. O problema é que hoje a gente se encontra numa situação de divisão tão grande, tão exacerbada, que hoje se impregnou na periferia um pensamento de direita, um pensamento ultraconservador, que acabou desconstruindo toda aquela nossa luta, todas as nossas conquistas. Então, hoje você tem muitas pessoas que, mesmo sendo pobre, não entende que o pensamento de direita é extermínio contra a juventude pobre. Mesmo ele sendo favelado, ele não compreende que o pensamento de extrema-direita é nazista, é contra os pobres, ele quer apenas escravizar os pobres cada vez mais, roubar direitos, abaixar o salário, enfim, trabalhar para a classe patronal. Então, na minha opinião, hoje, a questão nem é estar na grande mídia, é que a questão hoje é a gente ter um pensamento mais coeso dentro da periferia. As pessoas da periferia compreenderem que, sim, existe uma luta de classes, existe um genocídio, que isso não é frase bonita de rap, na verdade é o que acontece. É só a gente ver os dados, é só você ver a falta de combate do governo federal em relação à pandemia. Ele não tem nenhum tipo de combate, por quê? Porque são os mais pobres que estão na linha de frente. E aí, por outro lado, você tem uma flexibilização em São Paulo, que também é capitalista, porque empurra as pessoas mais pobres, mais vulneráveis para o trabalho. Você tem também o auxílio emergencial, que não chega para propositalmente fazer com que você precise ir para o trabalho de qualquer forma. Então, isso demonstra o ódio de classe e a falta de humanidade para aquelas pessoas que vêm da periferia. Então, mais do que estar na grande mídia, a gente tem que ter esse veículo de comunicação entre nós. Os rappers precisam falar, precisam se manifestar, obviamente.
que não existe um estatuto do rap que diz que todos têm que cantar de uma maneira contundente, ser gangsta, abordar de forma violenta, etc., liberdade de expressão, respeito todo mundo, mas nós aqui, eu acredito que é muito necessário a sua literatura marginal, meu rap considerado violento, marginalizado, mas é muito necessário porque a gente fala, a gente não tem medo de falar que é um inimigo, a gente não tem medo de ser vigiado pelo gabinete do ódio, não tem medo se o nosso nome vai sair em nenhum dossiê que persegue as pessoas que lutam contra os fascistas. Enfim, a gente não tem medo disso e é necessário o nosso embate aqui, é necessário a gente fazer com que as pessoas da periferia compreendam que a gente já estava em luta nos governos de esquerda. Imagina hoje num governo de extrema-direita, extremamente racista, nazista, num governo que fez com que o racismo ficasse muito mais exacerbado, porque aquele cara que era racista e tinha medo de se expor, hoje ele não tem medo, hoje ele pega uma tocha fazendo alusão a Ku Klux Klan e vai lá no Planalto, ele vai lá no Congresso protestar. Hoje o presidente não se envergonha de tomar um copo de leite, que é uma alusão aos partidos de extrema-direita dos Estados Unidos, os que são racistas. Enfim, nós entramos dentro de uma situação aonde mais do que nunca a gente precisa estar combativo, estar ativista. Então, eu vejo os nossos veículos de comunicação como um grande ponto, sim, um grande avanço. Antigamente, a gente precisava estar na televisão para de repente, chegar em milhões de pessoas. Hoje, como eu falei um pouco antes, dependendo do clipe que você faz, você abrange milhares de pessoas, muitas pessoas vão ouvir, e com isso, muitas pessoas também vão se conscientizar. É muito louco isso, porque tem hora que eu tenho a noção, eu tenho a impressão, quer dizer, que a gente também está jogando contra a maré, sabe? Tem a impressão que o povo brasileiro, por um lado, também é assim, é o cara que chama a mina de gostosa, é o cara que ri do cara que é o baianinho, sabe? A gente cresceu dentro das quebradas, a gente viu esse preconceito, onde ele é mais forte, inclusive, porque é onde é tudo exagerado, né? Então a gente acaba exagerando também essa forma de preconceito. Mas você acha que a gente é isso também, assim, que a gente tem uma grande fatia de extrema-direita que só estava esperando alguém legitimar, só estava esperando um governo surgir para poder a gente votar e falar, oh, não, eu vou eleger esse cara aí que ele é contra aquele cara gay que eu não gosto, ele é contra aquela mina, aquele cara que está roubando o pão de ônibus, sabe? Você acha que tudo isso entrou num pacote num determinado momento? Porque isso não surgiu do nada, né? Do nada o Brasil virou extrema-direita errado, votou errado, sabe? O que você acha desse ponto de vista? Você acha que tem muitos de nós que são assim? Pérez, eu vou ser sincero, eu penso da seguinte forma, eu acho que o Bolsonaro não se elegeu sozinho, o Dória não se elegeu sozinho, o Witzel também não. É assim, para que eles tenham sido eleitos é porque tem muita gente que professa da mesma fé. É o que você falou. Infelizmente, a gente não tem uma educação de qualidade, infelizmente, a gente não tem uma mídia de qualidade que busca, né, fazer exatamente a premissa dos pilares do que deveria ser a comunicação, né? Acho que quando um governo concede para uma família, que já é errado, mas ele dá o direito de você ter uma emissora de televisão, você deveria propagar educação, entretenimento e não ideologia política. E você vê o tempo todo isso sendo utilizado pelos âncoras dos telejornais que você assiste ali, a televisão vai sangrando. Então você vê da Atenas da vida, Pátias agora, e é isso, criminalizando a pobreza, justificando a ação da polícia que mata. Só para você ter uma ideia, hoje você tem uma polícia que mata 20% a mais do que o ano passado. E aí você vê cenas como que aconteceu o George Floyd acontecendo a cada 8 minutos no Brasil, esses dias mesmo em Parelheiros, a polícia não só, né, ela não ajoelhou no pescoço de uma senhora negra, ela pisa no pescoço da senhora negra. Então, tudo isso vai legitimando e vai construindo uma ideia na cabeça das pessoas que não tem um contraditório, não tem um livro para ler, não tem uma outra opção de informação. E ela acaba acreditando que realmente a única saída para o Brasil é o punitivismo. Você tem aí você acaba abraçando a ideia do bandido bom é bandido morto, você acaba acreditando que o cara que está preso, se ele tiver direito à alimentação, um banho de sol, isso é visto como regalia e etc. Quando se fala de ressocialização, é visto também como um benefício, como regalia. Quando o preso cumpriu todas as etapas
da sua pena e ganha e recebe o direito, porque ele cumpriu, de uma saída temporária, é criminalizado na televisão. Então, tudo isso vai povoando o imaginário popular e o humano que está ali dentro do senso comum, que infelizmente não tem acesso a uma biblioteca, acesso a um livro, acesso a uma informação de qualidade, ele acaba assimilando, sim, absorvendo vários preconceitos e ele acaba se odiando. Foi o que eu falei um pouco antes do pobre de direita, que ele acaba se odiando sem saber. Ele acaba lutando contra ele mesmo sem saber. Só para você entender o nível de absurdo que a gente está hoje, na Fundação Zumbi dos Palmares, você tem uma pessoa extremamente racista que diz que Zumbi dos Palmares foi filho da puta, entendeu? Que chama o movimento negro de lixo, de escória maldita, etc. Então, para você ver o tamanho do drama, você não só tem uma militarização, uma evangelização de todos os cargos públicos, como você tem um racismo mais estruturado do que nunca e sem nenhum problema de ser exposto. Era para muito tempo atrás, a gente está derrubando a estátua de genocida. A estátua do Borba Gato já era para ter sido metralhada há muito tempo. Entendeu? O problema é que esse pensamento de direita que está povoando e desconstruindo tudo aquilo que o rap fez da nossa época, que era a revolução, quando a gente disputava quem era mais politizado, quem tinha mais conhecimento, tudo isso foi desconstruído e hoje nós temos sim uma parcela da periferia que infelizmente acredita sim que o pensamento de direita é correto. Porém, também a gente tem que levar em consideração o gabinete do ódio, os robôs do Twitter, o fake news, a oposição perseguida, as informações plantadas, tudo isso, sim, acaba sendo, como que eu posso dizer, acaba sendo algo que, sim, contamina a mente de muitas pessoas. A eleição americana do Trump foi feita dessa forma, do Bolsonaro foi feita dessa forma, sim. A manipulação pelas redes sociais, e é isso. Se hoje ele falar que a hidroxicloroquina é a salvação que cura o coronavírus, vai ter milhares de disparos de Twitter plantados e um monte vai acreditar. E um monte vai falar que é um problema, é uma gripezinha, e se você tiver um histórico de atleta, você acaba sobrevivendo. E é por isso que eu quero dizer que, mano, eu vejo o rap como uma das poucas salvações. Porque a gente fala a verdade, sem medo das consequências. O que nós estamos falando hoje aqui é considerado terrorismo. Outro dia, o imbecil do presidente estava falando que as pessoas que lutam pela democracia são terroristas, mas quando você vai ler a lei do terrorismo, é bem ao contrário. Quando você sai às ruas lutando por democracia, pelos seus direitos, pelas garantias fundamentais, não é considerado terrorismo. É bem ao contrário. Quem fere a lei de segurança nacional é o presidente, quem comete crime de responsabilidade é o presidente. É só ler o artigo 85 da Constituição, você vai ver que o presidente da República já era para ter sido deposto há muito tempo. São mais de 40 ou 50 pedidos de impeachment que sequer são apreciados. Como eu vejo algumas piadas na internet, que eles falam que para o Bolsonaro cair só falta pedalada, porque o resto ele já fez tudo. É verdade. Até denunciado para o Tribunal de Haia ele já foi. Já foi. Por crimes de humanidade, por crimes de genocídio. E desses 90 mil mortos por Covid, tranquilamente você pode debitar na conta do Bolsonaro uns 70, 80 mil. Sim. Por desinformação, né? Obviamente, concluindo, Ferrez, que com esse meu comentário surgirão um monte de alienados comentando embaixo, que o governo de direita ou que o governo de esquerda era corrupto, etc. O que ninguém entende é que você, eu, os rappers que lutam por uma mudança, a gente sempre criticou qualquer governo que estivesse agindo na contramão daquilo que a gente espera. Qualquer governo que não cumpriu a Constituição, não cumpriu o preâmbulo da Constituição Federal, não erradicou a pobreza, não lutou pela educação, não fez com que as pessoas tivessem realmente acesso ao ensino superior, todos esses governos foram criticados. Eu nunca critiquei apenas o governo de direita, eu fui crítico do governo de esquerda, e só que assim, a gente tem que ser sincero, o que hoje a gente tem não é um governo, a gente tem um psicopata no Congresso, um psicopata na presidência da República, ocupando o cargo máximo do Executivo, agindo como eu não vou nem dizer um débil mental, porque eu acho que ele é um psicopata. Eu acho que ele é um psicopata
e ele age de uma maneira que se enquadra em crimes de terrorismo, lei de segurança nacional, que se enquadra no Código Penal, se eu não me engano, é o artigo 228, onde você expõe uma população a uma moléstia grave, a infecção, etc. Enfim, é só olhar o Código Penal, é só olhar as leis, você vai ver que o Bolsonaro é um dos maiores criminosos do Brasil nesse exato momento, e foda-se aqueles que vão me criticar. É assim, prefiro que me critiquem pelo que eu penso, pelo aquilo que eu acredito, do que pela minha omissão. É o pior governo que a gente teve, já teve disparado, aliás, eu nem considero um governo, eu considero um psicopata trabalhando para a destruição do povo brasileiro e para a destruição da imagem do Brasil mundo afora. A imagem foi destruída. Nunca fomos tão piada no mundo como o Brasil é hoje. Sim, realmente nós fomos destruídos em boa parte do mundo. Hoje não respeita o Brasil por causa desse desgoverno que a gente tem. Eu queria somar numa questão, o Herman Cain é um cara que até recentemente ele liderava o Negros por Trump. Não sei se você viu isso, é um cara que liderava o movimento Negros por Trump, porque tem um movimento nos Estados Unidos, desculpa estar rindo, mas é foda, tem um movimento Negros por Trump. E esse cara, ele liderava a bancada do Negros por Trump, né? Inclusive, uma das últimas fotos que ele postou é ele numa assembleia lá, num movimento pelo Trump, lutando, né? Falando que tinha um time fantástico de negros com ele, e tá lá a foto dele com um monte de gente negra, tal, sem máscara. Esse rapaz morreu 2 dias depois desse evento, de Covid. Pegou Covid e morreu, né? Um senhor. É claro que a morte é sempre lamentável, a gente não quer que morra ninguém, mas esse Herman Cain, ele tem aí quem quiser ver na rede social dele, tá lá, a última foto que ele postou em vida, e ele acabou falecendo. Ou seja, é um tipo de loucura, né, cara, que pega o cara e mata o cara pela ideologia, né? Enquanto a gente está falando de vidas, de tentar resgatar pessoas, informar as pessoas para elas tomarem a sua decisão. Aqui a gente não está impondo ninguém. Se você quer fazer festa na sua casa, se você quer que o seu parente idoso não use máscara, é uma liberdade que cada um tem que ter, e é problema deles, desde que não cause o mal público, que é o que está acontecendo, né? O cara faz uma festa no sítio, na casa dele, ele acaba contaminando as pessoas em volta, contaminando o ambiente. Eu queria fazer essa colocação para você. Quando você fez a Fantástica Fábrica de Cadáver, na época desse disco, você foi para vários estados, né? Fazer o lançamento desse disco. Eu acompanhei os shows pela internet e tal, e o disco, apesar de ser novo, de você estar estreando sua carreira solo, ele é um disco que fez barulho nesses lugares. Como que você vê esses estados que você passou? Assim, já tinha um prenúncio disso, ou o público estava lá de boa para curtir? Eu queria que você falasse um pouco desse momento, desse disco. Por que eu estou perguntando isso, Rafa? Porque todo mundo, quando vai entrevistar um rapper, só fala da ideologia, e a gente acaba não falando da carreira, né? E o Eduardo tem uma carreira muito boa, eu queria abranger isso aí. Bom, Ferrez, eu só vou fazer um pequeno comentário sobre o que você falou do Trump, né? Do que liderava o movimento negro junto com o Trump. Mano, infelizmente a gente tem esses fenômenos que são inexplicáveis, até porque eu estava assistindo até um filme Infiltrado na Clã, até indico, muito bom, que o Spike Lee ganhou o Oscar como melhor ator, e ontem eu até assisti outro também, eu acho que é Em Nome da Justiça, que são pessoas que estavam no corredor da morte, pessoas negras, que nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas que estão no corredor da morte, no mínimo uma é inocente, no mínimo. Então, nós estamos diante de um quadro de racismo extremo, aonde é apoiado pelo Trump. Quem assistiu também Os Olhos que Condenam, outra série, viu que o Trump é um dos maiores precursores do racismo nos Estados Unidos, um dos maiores apoiadores. Então é muito contraditório quando você vê um cidadão negro apoiando alguém que é racista, porque vai na contramão da sensatez. É a mesma coisa quando a gente vê pessoas que são pobres, pessoas que são vítimas da sociedade, apoiando o próprio Bolsonaro. Então, o Trump, há pouco tempo atrás, ele estava apoiando as manifestações de Charlottesville, que eram supremacistas brancos, mostrando o quanto eles odeiam os negros. Tinham participantes da Ku Klux Klan, se eu não me engano, tinha um líder máximo da Ku Klux Klan. Então, esse é o presidente que ele está apoiando. Então, na minha visão, obviamente, a gente sempre fala de liberdade de expressão, de pensamento e liberdade política, mas eu acho que você tem que ter um senso crítico de entender quem é seu inimigo
e o local que você tem que estar. Então, eu vejo de uma maneira muito complicada alguém que tem o histórico do Trump ter um movimento negro, um cidadão negro como apoiador. Esse era o ponto. Agora, quanto à carreira, mano, o lançamento da Fantástica Fábrica foi em todos os lugares, teve uma recepção muito grande. Em São Paulo, fizeram vários shows extremamente lotados. É, o público sempre demonstrou muito carinho, muito respeito pelo meu trabalho. Ele compreende que em cada letra tem o meu máximo ali, o meu melhor. Eu sempre tentei respeitar o público e oferecer para ele o que ele merece. Ele merece música de qualidade, produção de qualidade, e sempre foi o que eu tentei fazer. E eu acho que o reflexo disso acaba sendo na hora do lançamento. No caso do novo CD, infelizmente a pandemia acabou que me impediu de fazer o lançamento, mas também nós estamos falando aqui de saúde pública, a parte artística uma hora vai voltar, uma hora a gente vai estar de novo nos palcos, nas palestras, mas assim, a aceitação foi muito boa. E obviamente eu já vinha de uma banda grande, não tinha como também não parar para ser ouvido, mas eu gostei. Não tenho palavras para falar do público. Você também é um mano que tem um retorno fantástico, é um cara que é lido por milhares de pessoas, é um cara que é tatuado, pontuado, e nós, mano, podemos dizer que nós temos um privilégio, porque a gente não está na televisão, não está na mídia, a gente não faz propaganda. O nosso trabalho de marketing é escrever aquilo que pensa, cantar o que pensa e jogar para o público e esperar a opinião dele. Então, não tem nenhuma estratégia de marketing. O marketing é ser verdadeiro e é o que acontece. Nesse momento, eu estou tentando articular alguns videoclipes, obviamente que a pandemia impede. Eu estou tentando pensar em alguma coisa com bastante segurança, para ter algumas músicas que eu acho que devam ser videoclipes, principalmente mês de maio, que é a história da minha mãe. Então, estou tentando articular. É que o problema hoje maior já não é fácil para nós do rap. Você está ligado que para nós fazer alguma produção no nível que o público merece, é algo meio complicado, é muito caro, para nós ninguém empresta nenhum tipo de locação. Por exemplo, se um outro estilo musical precisar de um auxílio governamental para fazer, eu quero que você me empreste o cemitério, eles vão dar o cemitério. Se a gente precisar de alguma coisa, para nós é sempre não, então a gente tem que dar os nossos pulos. Mas, mano, eu sou suspeito para falar do público. Eu sempre falei isso para você pessoalmente, independente de entrevista, que, porra, mano, eu era um moleque lá no Cortiço do centro, na outra entrevista você foi lá nas ruas que eu morava, e eu sonhava apenas em ver as pessoas cantando minha música. Eu nunca imaginei aonde chegaria, eu nunca imaginei que um dia eu veria meu rosto tatuado na pele de alguém. Então, me sinto muito grato, muito lisonjeado e abençoado. Um dia a ficha vai cair. Um dia você vai olhar para trás e vai falar, porra, de repente eu fiz algo positivo, algo bom aí para a sociedade, para ter tanta retribuição, tanto reconhecimento. Então, aproveita até o ensejo para agradecer todos esses manos e dizer, mano, sou um cara comum, uma pessoa apenas que tem uma visão ideológica que acha que é possível, sim, buscar essa igualdade social, é possível, sim, fazer com que o sistema trabalhe para nós, é possível ocupar politicamente, socialmente, e a gente tem que reverter os quadros. É inadmissível que você tenha um país onde a população negra representa 55% do povo e tenha 4% apenas no ensino superior. É inadmissível que você tenha 65 mil mortes por ano e desses 65 mil mortos, 70% sejam pessoas negras. Então a gente tem um massacre, um genocídio que foi naturalizado e normalizado, e a gente vai aceitando isso como comum, natural, a gente vai aceitando a favela como natural. Mano, a gente tem que amar a quebrada mesmo, porque nós somos diferentes, nós temos ideologia, nós temos amor ao próximo, mas morar na favela é violência, não ter acesso à saúde é violência. Ó, hoje, para você ter uma ideia, não existe a mínima possibilidade de um isolamento na periferia. Mora num barraco, 5, 6 pessoas, como que tem isolamento, não tem espaço para lazer, não tem espaço sequer para ficar dentro de casa, entendeu? Então, tudo isso tem que ser denunciado e é isso o nosso papel
como, não vou dizer ícones, mas como participantes aí da ideologia marginal, da literatura marginal, a gente tem que estar o tempo todo atuando, e o lançamento de CD faz parte é um momento que você está junto com o público, não vou dizer, nem vou dizer o quanto eu estou com saudade, o quanto é complicado, porque essa troca de energia, você está em cima do palco, só quem cantou para um público, devolvendo para você, cantando junto, só quem fez isso sabe do que eu estou falando, é algo que dificilmente uma outra coisa traz para você. Eu falo porque eu estudo direito, etc., devo virar um advogado, mas nada é como a música, nada é como rap, nada é como escrever um livro, nada é como você ter esse contato com o seu público. Então, é isso. Posso ficar por horas aqui falando da minha gratidão, de quanto eu amo o público do rap nacional, porque, Ferrez, você tá ligado, mano, é um público extremamente inteligente, porque uma coisa é um público que é direcionado através de comerciais de veículos de comunicação, outra é um público que ouviu sua música, se identificou, leu o seu livro e falou, porra, isso é muito louco, isso é muito louco. E o público que no final ele sabe, né? O público do rap, da literatura marginal, ele sabe exatamente quem é sincero. Ele sabe. Ele sabe tanto que ele vê as pessoas empurrando a carreira, ele vê o artista ali, o fake artista, né? Porque tem o fake artista que sai do camarim, parece que o cara tá bombado, tem milhões de views, visualizações e tal. Aí o cara sai do camarim, ninguém tá esperando ele, e ele, não, ó, meu produtor, chama o segurança, por favor. O cara até causa, né, para poder aparecer no vídeo da TV que tá lá, a TV privilegiada, entrevistando o privilegiado também. Eu sempre critico isso porque eu vejo dentro desse movimento uma forçação de barra tremenda de gente que não é autenticada pelo povo, gente que quer se autenticar, sabe? Isso é bom a gente falar também, porque o que tem de impostor no negócio, né? O Pregador Lu tinha uma música muito boa, que ele falava blefe, moguela, blefe. E essa música hoje, eu fico pensando, toda vez que eu vejo esses caras, velho, tentando empurrar a carreira, e, gente, eu não estou falando de sonho, todo mundo tem que sonhar, tem que correr atrás, mas é forçação de barra. Forçação de barra faz mal até pro cara que força, Eduardo. Porque no final, quando acaba um show, às vezes eu já vi banda abrindo um show para banda grande, né? E ela tem muito mais legitimidade abrindo. Ela ser a banda que abriu ali e ela ter, o público tá lá doido para encostar no cara, para pegar um autógrafo, para pegar na mão da pessoa, para pôr o filho no colo do cara e falar, ó, esse aqui é meu filho. E às vezes a banda grande que tá ali ovacionada, mas é uma coisa meio mentirosa, assim, né? Você acha que desde Cabral, os mesmos nomes no poder, todo rico é um ser cruel, no final das contas? Esteja ele dentro do rap ou fora, ele também é um ser cruel? Sem dúvida nenhuma, devido ao privilégio, ele construiu uma sociedade de oportunidades para um lado, enquanto ele sabotava a outra. É só a gente pegar a história desde o colonialismo, a alforria fictícia, entendeu? A reparação do negro que nunca teve, o direito ao voto que nós nunca tivemos. Então, você tem uma sociedade construída exatamente no pensamento de dominação da elite. Então, esse pensamento dominante, ele veio até os dias de hoje. Não tivemos oportunidade. Tudo que a gente conseguiu foi através de muita luta. Para eu estar numa universidade, eu precisei parar de estudar na época escolar, na época que eu deveria ter estudado, para correr atrás, para trabalhar, e hoje, com 40 anos, eu voltei a estudar, e é o que acontece com a maioria do curso. Então, para o rico, a gente é massa de manobra. Então, eu mudaria a colocação, eu diria que o rico não é cruel, se eu visse o pobre participando dos lucros, se eu visse os políticos que têm mais informação lutando por uma educação de qualidade, lutando para que a Constituição fosse cumprida, lutando para que a gente tivesse oportunidade de ascensão. O Brasil é um país estúpido, é o único país do mundo onde você não investe no maior capital que você tem, que é o ser humano. Você vê elite batendo palma para o genocídio do povo, que faria o país ser desenvolvido, entendeu? Você quer mais material humano, quer melhor material humano do que as pessoas da periferia. Olha a nossa criatividade, olha o quanto a gente contribui para o progresso do país, e mesmo assim nós somos alvo da elite, que através da polícia dela extermina o nosso povo o tempo inteiro. Então eu vejo que a carta de intenção da elite está nos dados. Quando você vê o número dos que matam, o número dos que morrem, quando você vê que a polícia brasileira é a que mais mata no mundo, quando você vê o alijamento do negro para qualquer tipo de localidade de acesso à educação, acesso a um trabalho digno, você vai vendo a intenção do homem rico. Então,
não tem outra conclusão a se chegar que ele é um genocida, ele é cruel, ele compactua sim, quando ele veste aquela camisa da seleção brasileira, que eles conseguiram destruir o patrimônio, que era o amor pela seleção, muita gente gostava da seleção, depois do 7-1, eu acho que o pior que aconteceu com a camisa da seleção foi as pessoas de direita usarem ela para fazerem manifestações contra aqueles que lutam pela democracia, e isso é um ponto também muito importante de se frisar, porque hoje eles tentam demonizar o socialismo, o comunismo, as pessoas que têm pensamento de esquerda. Porém, sempre que eu vi alguém de esquerda se manifestando, ele pediu melhor educação, moradia, pediu acesso à saúde, pediu uma renda digna, pediu com que o preso fosse olhado com respeito e carinho para que ele pudesse retornar à sociedade, para que nenhum de nós fosse visto como um número estatístico, bem diferente daquilo que vem da extrema-direita, bem diferente do que a gente vê no governo de direita. Quando a gente vê o pensamento da direita, é o pensamento punitivista, bandido bom é bandido morto, prende a pessoa e joga a chave fora, quanto mais tortura, melhor, e etc, que é polícia que mata, e eles só vão por esse caminho. Eles só vão por esse caminho. É roubar direitos dos trabalhadores, é roubar direitos previdenciários, acabar com a aposentadoria. Então, você vê que a intenção da direita é simples, governar para o patrão, porque direita é coisa de quem tem dinheiro, direita representa o patronato, representa os grandes empresários, e esquerda é a militância dos excluídos, dos vulneráveis, dos invisíveis que estão buscando a sobrevivência. A gente nem pede para ser rico, a gente nem pede mais para que o salário constitucional seja cumprido, a gente só pede para sobreviver. Entendeu? Só pede para tirar os joelhos do nosso pescoço para a gente respirar, para você entender. Eles domesticaram o povo a um ponto tão dramático que hoje a gente só pede para sobreviver, a gente só quer o mínimo. A gente nem pede mais do que é nosso por direito. Então, por isso, é uma diferença muito grande de pensamentos e o povo, como um todo, tem que conseguir enxergar isso aí, mais do que nunca. É necessário que ele observe, que ele entenda, sim, que ele tem inimigo, que ele precisa participar, que ele precisa se manifestar, obviamente, que nesse momento, pela pandemia, que já estamos com mais de 90 mil mortos, é um momento perigoso, claro, mas mesmo assim, você tem que se manifestar, usar a rede social, usar os seus meios de comunicação, porque manifestação, revolução, não é feita só por quem escreve o livro ou por quem tem um microfone para cantar rap, é por todo mundo. É por todo mundo. Então, é essa consciência que é necessária e também fazer esse diferencial. Direita não luta por pobre. Eu sei que existem vários filósofos da direita e etc., porque você fala, o seu presidente cometeu um crime de responsabilidade. Ele fala, mas o governo do PT roubou. Foda-se, caralho. Nós estamos falando de agora. Não era uma nova política, não ia ter uma mudança, não eram 15 ministérios, por que tem 23? Não era o fim do toma lá da cá, por que ele fez acordo com o Centrão, dando cargos que valem 70 bilhões, para impedir que o Rodrigo Maia aceitasse os pedidos de impeachment? Então é disso que nós estamos falando. A desculpa das pessoas de direita é que no passado houve corrupção durante a ditadura, entendeu? A Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, são obras superfaturadas, todas as empreiteiras enriqueceram durante a ditadura. Não tinha denúncia de corrupção porque tinha censura. Não, e uma coisa também... Você pega o partido Arena, entendeu? Que tinha o Maluf e etc., o Sarney. Mano, pega a ficha corrida desses caras, entendeu? Então a corrupção não começou no último governo Dilma, etc. Sempre teve, desde a política café com leite, sempre o Brasil foi corrupto, entendeu? Então, infelizmente, está enraizado na política brasileira. Então, não adianta o cara de direita tentar justificar os erros de hoje falando do passado. Não, se você se elegeu para a porra da presidência da República, é porque você dizia e demonstrou para alguns que você teria capacidade de reformular, de mudar, de fazer alguma coisa. E não fez porra nenhuma, é o pior governo de todos os tempos. Não, e o mais louco de tudo isso também, cara, dentro desse pensamento é o seguinte, que existe vários tipos de corrupção, todas são ruins e todas afetam o Estado e afetam a gente,
Mas existe a corrupção ali, o cara montar um gabinete paralelo para aprovar uma lei indígena, para aprovar a emancipação da lei dos quilombos. Então, assim, as leis que foram aprovadas durante o governo de esquerda eram leis que beneficiavam o outro, né? Não um gabinete do ódio. Não foi criado um gabinete para poder prejudicar pessoas, para perseguir o homossexual, para perseguir o movimento LGBT+, para ser movimento de incitação às diferenças que existem. Então, assim, é muito louco o que você faz também com essa corrupção, né? Qual é o princípio? O país é um país que os deputados e senadores e vereadores só votam por dinheiro, só votam por lobby. Então, o governo montou um governo paralelo ali, se montou um gabinete paralelo para se votar essas leis. Essas mesmas pessoas de direita que hoje reclamam ficaram ricas nesse momento. A gente tem amigo nosso que era pedreiro e virou dono de empreiteira, né, de microempreiteira, não é uma empreiteira gigante, mas virou. Por quê? Porque estava num governo de esquerda que o partido era o outro. O partido era sempre ver o lado do outro. Por mais erros que cometesse, a gente sabe que a Dilma não foi tirada legalmente, ela foi tirada numa manobra jurídica, né? Fizeram uma manobra jurídica para tirar. A Dilma foi escorraçada, foi xingada, humilhada pela população, coisa que a gente não vê nesse governo. A tolerância do brasileiro, ela é cíclica, ela vai mudando. Conforme é mulher, menos tolerância. É homem e é de direita, parece fazendeiro, mais tolerância. Então a gente também, a gente tende a achar a população mais pobre, eu estou me colocando nisso também, né? Durante 40 anos eu morei no Capão Redondo, eu posso falar sobre isso, que a gente vê o outro com cara de patrão. Tem cara de patrão, a gente dá um espaço para poder o cara também roubar mais, sabe? A gente é mais tolerante com quem parece o patrão dos nossos pais, né? E aí eu queria citar aqui uma frase que você fala no CD: você não foi na favela, não foi na quebrada, não foi na palestra nem na Fundação Casa. Que dia você colou no Islã, na batalha de rimas, para fazer livro-filme sobre a nossa vida? Escuta meu conselho e vai se fuder. Não usa o campo minado para lucrar com a lei Rouanet, né? Então, isso serve para muito cara, para muita gente que está comendo dessa política, né? Que está vivendo dentro dessa pseudopolítica, que está vivendo dentro dos movimentos sociais, muitas vezes, e que está vivendo dessa penumbra que é a pobreza, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa frase do seu novo disco, aí, O Necrotério dos Vivos. Bom, nessa frase o que eu quero dizer é o seguinte, Ferrez: nós perdemos a legitimidade de contar a nossa própria história da periferia. A história do Brasil, ela já não é contada de uma maneira verídica nas escolas. Isso também demonstra que é uma infração do Estatuto da Igualdade Racial, que diz que a história da África em geral tem que ser contada, a história do negro, a contribuição para o desenvolvimento do país, era para isso ocorrer dentro da sala de aula e não acontece. E aí a gente tem a nossa cultura marginalizada, sendo muitas vezes roubada por pessoas que não têm autoridade nenhuma, legitimidade nenhuma. E é o que eu falo. Caralho, por que o cara que nunca pisou na favela, ele vai falar sobre a favela? Porque ele estudou a respeito, porque ele é teórico? Ele nunca cantou um rap, ele nunca foi na batalha de rima, ele nunca foi no slam, ele nunca foi num centro cultural, ele nunca viu um favelado, pelo menos com respeito. O único que ele conhece é o que ele dá ordem, entendeu? Então eu não acredito na boa intenção do inimigo, certo? Então a gente acaba sendo usado como massa de manobra, acaba sendo usado como personagem da literatura daqueles que não têm legitimidade, do cinema daqueles que não têm legitimidade. Em resumo, o que eu quero dizer é que é o seguinte: para falar de favela, tem que ser favelado, é que a gente, até os partidos políticos deveriam ser da favela, as pessoas da favela deveriam ser os candidatos, aqueles que votam deveriam ser as pessoas da periferia. Enfim, a gente teria que ter esse pensamento, porque para mim é muito complicado você olhar para o cinema nacional e ver que tem várias histórias que são contadas por pessoas que não têm a mínima noção do que está falando. Ele não tem esse conhecimento, essa experiência. E, sinceramente, para mim, o maior conhecimento é da experiência. Então, eu quero ouvir do Ferrez como é o Capão, porque ele morou 40 anos lá. Eu quero ouvir do cara que canta rap como que é a quebrada, entendeu? Eu quero que ele escreva livro, eu quero que ele faça filme, eu quero que ele faça videoclipe, eu quero sentir a identidade dele inserida no trabalho cultural. Eu não quero que a nossa cultura também, que a gente lutou, que a gente trabalhou, a gente subiu no palco de madeira, a gente apanhou da polícia, a gente foi perseguido, censurado. Eu quero que esses, sim, sejam os linhas de frente, esses, sim, façam os trabalhos da periferia.
Não que a gente precise, até na própria cultura, que o opressor venha, entendeu? E faça por nós. Que ele escreva nosso livro, conte nossa história, entendeu? A gente tem talento, capacidade suficiente para fazer a nossa parte. Então, o que eu falo nessa música é isso aí, mano. O que o boy quer com o nosso rap, mano? Liberdade de expressão, firmeza, mas não contar a nossa história, entendeu? Que legitimidade tem, mano? Só sabe a dor da fome quem passou fome. Eu posso falar do que é ter uma mãe pedindo esmola porque a minha mãe pediu. Eu posso falar de cortiço porque eu morava no cortiço, entendeu? Eu posso falar de perseguição policial porque quando eu fui censurado era perseguido pra caralho. Eu posso falar sobre isso porque eu vivi essa porra. Agora, quando você tem um teórico que nem considera o seu povo da periferia como um povo, então ele está fazendo só por dinheiro, ele está fazendo só para lucrar. E o nosso lucro é revolução. Então, sinceramente, o que é nosso por direito, a gente não pode abrir mão, não. Eu não vejo mesmo com bons olhos quando cola quem não é da periferia para falar por nós. E eu vou te dizer, hein, do jeito que a carruagem anda, nós vamos pedir permissão daqui a pouco para subir no palco, porque o negócio tá doido. O que você falou outro dia, para mim, numa conversa, que hoje é politicamente incorreto falar a verdade. Se você falar, esse governo é filha da puta, o Dória bate palma para a polícia que mata, a mulher do Dória falou que pobre mora na rua porque a rua é atrativa, as pessoas te criticam e vem um monte falando, não é verdade. Tem pessoas que moram na rua porque é legal. Aí vem o imbecil da Fundação Zumbi dos Palmares e fala que o racismo, que a escravidão foi benéfica para o negro brasileiro. E se você bate de frente e contradiz isso, se opõe, vem um monte com argumentos que não, então é vitimismo, mimimi. Aí eu pergunto, aonde que é atrativo morar na rua? Só se for na rua dela, na casa dela, entendeu? O marido dela outro dia estava falando que pobre tem que comer ração, entendeu? Então é esse tipo de gente que representa a gente nesse momento, infelizmente. Então, quanto mais eles estiverem distantes da nossa ideologia, da nossa cultura, é melhor para nós. Nós não estamos falando de preservar a riqueza, porque você sabe o que é fazer rap militante, você paga muitas vezes para cantar, porque quando você canta rap de verdade, você não vai na televisão fazer pop, você não ganha dinheiro, você não vai estar nos mega shows, as prefeituras não vão te chamar, então é diferente. Quando você faz música de verdade, música que bate de frente com o sistema, você acaba abrindo mão do possível dinheiro que você ganharia. Então, nós não estamos aqui preservando uma cultura milionária, nós estamos preservando uma identidade cultural. Uma identidade cultural é algo nosso, entendeu? Nós importamos o rap dos Estados Unidos, nós dançamos na São Bento, nós vemos break, nós estamos no movimento desde sempre, nós asfaltamos essa rua chamada hip hop para hoje chegar aos moda. O moda, quando eu falo, não é o cara que canta no estilo diferente, é aquele cara que é playboy mesmo, que não tem legitimidade nenhuma para estar cantando sobre periferia, e cola um cara desse aí e de repente está representando o gueto. De repente representa o Capão, representa o Grajaú, representa o Heliópolis, outras quebradas. E quando a gente vai... É inconcebível, mas não sou dono da razão, Ferrez. Sou apenas um mano aqui que está expondo opinião. Eu não vejo com bons olhos. Eu critico muito o lugar de fala, né? Inclusive, eu tenho que dar um recadinho. Pessoal da TV 247, que está sintonizado aí, a gente tem uma campanha do Apoie dentro da TV 247. Vocês podem pegar no link embaixo e apoiar a TV. Essa é uma TV que fica 24 horas por dia com notícias, então com um ponto de vista diferente, um ponto de vista muito próprio, tá? Então não é, você vai poder convergir das opiniões que você tem da mídia tradicional. Então aí se angarem na revista, entre dentro do canal, compartilhe os vídeos, pode pegar qualquer trecho do vídeo e usar também, tá bom? A gente autoriza sempre. E eu tenho uma editora aqui em São Paulo chamada Selo Povo. Vou falar aqui o anúncio do livro novo, A Cronista de um Tempo Ruim, é meu livro de crônicas, beleza? A gente lançou, pela editora de quadrinhos Comic Zone, o Boca do Diabo, um quadrinho francês, certo? Fora o quadrinho francês, trouxemos Carlos Giménez com Paracoelos. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho desse volume aqui, para poder fazer academia de cabeça, tá ligado? Porque tem muita academia de ginástica, que eu estou precisando, inclusive, me dedicar mais, mas também a gente tem que fazer academia de cabeça. Eduardo, eu conversei muito com muitos rappers sobre isso, né?
sobre a participação da mulher dentro do movimento rap. É uma pergunta que muita gente queria que eu fizesse para você. O espaço das minas, como que isso é conquistado, como que os caras não... Antes o rap era muito fechado, né? Principalmente para as mulheres, aí era uma coisa muito fechada. Não se soube trabalhar o tema mulher. Hoje mesmo eu vejo ainda muitas letras que, quando vai apontar o inimigo, vai para prostituta, sabe? Assim, vai logo para prostituta. Esse cara é uma prostituta, você fala, nossa, logo. Então, assim, você acha que teve um avanço na questão do hip hop com a questão da mulher? Você acha que falta muito? As minas que estão vindo cantando aí já estão vindo com esse diferencial? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, eu procurei nesse CD novo abordar alguns temas feministas, tem a besta de feminicídio, tem o outro que é a Lágrima da Rosa, que eu falo também sobre estupro. Eu tentei fazer uma abordagem mais assim, obviamente que o rap ele acaba sendo um reflexo social, reflexo da sociedade, e ele acaba absorvendo também vários preconceitos dessa própria sociedade, e também tem um preconceito, sim, o machismo contra a mulher, etc. Porém, obviamente, a gente luta para a evolução do pensamento, para a abrangência da ideologia, a gente luta para que realmente o rap seja uma música para fazer pensar, seja algo que te faça raciocinar de uma maneira lógica. Com isso, eu quero dizer que, obviamente, é necessário que tenha uma abertura, sim, para que todos possam contribuir, sendo mulher, sendo homem, homossexual, enfim, todos aqueles que têm talento merecem seu espaço. Mas, por outro lado, também eu tenho que dizer que o rap, ele não convida ninguém, entendeu? Ao mesmo tempo que ele pode ser machista, isso é um fato, ele também não convida ninguém para fazer sucesso. Ninguém falou, Eduardo, vem aqui que eu vou te dar, grava um CD que você vai fazer sucesso, etc. É uma luta constante. Então, o que eu quero dizer para as minas é que, mano, tem que lutar, tem que bater de frente mesmo, não pode desistir, tem que perseverar, tem que cada vez mais aprimorar o pensamento, aprimorar as letras, aprimorar a produção, e através da competência chega uma hora que você vence, não tem jeito. Se você trabalhar duro, trabalhar de uma forma sincera, de coração, você vai conseguir o seu espaço. Com isso, eu não quero, não que eu estou eximindo o rap de ser machista, obviamente que ele é sim, mas a gente precisa lutar para derrubar essas barreiras. A minha música também não é aceita, principalmente quando foi censurada. Aí que ninguém queria cantar sobre polícia, ninguém queria bater de frente com o sistema. Alguns poucos grupos continuaram, Consciência Humana e vários outros. Não vou ficar citando o nome, você acaba até esquecendo um ou outro, mas é isso. A gente tem que conquistar o nosso espaço, bater de frente. Ninguém abre as portas para ninguém. Você é um exemplo. Quem falou, mano, você escreve livro aí no Capão, vamos fazer um livro de sucesso chamado Capão Pecado. Eu vi você me mostrando os originais, você escrevia o trabalho que foi. É muito complicado, é isso. É lutar, trabalhar em qualquer situação, em qualquer setor é assim. Mas o Brasil é extremamente machista e o rap, infelizmente, acaba refletindo, e não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque nós falamos que nós cantamos uma música de ideologia, nós temos um pensamento diferenciado, então, na prática, deveria ser dessa forma também. A gente, na prática, deveria demonstrar que não tem preconceito, que tem espaço para todos, que aqueles que têm talento devem se estabelecer, acaba não correndo, acaba sendo uma falha do rap. Porém, é isso, para destruir essas falhas, é muito talento, muita competência, bater de frente com tudo e todos e abrir suas próprias portas. Legal. Eduardo, você acha que um dia a gente vai ver as manifestações saindo da Paulista, as manifestações nascendo na quebrada, para ter legitimidade de verdade? Você acha que as manifestações tinham que ser nas periferias? Eu não vou mentir que eu vi com muito bons olhos as manifestações seguindo o exemplo. Algumas pessoas falaram que imitaram as manifestações dos Estados Unidos, do George Floyd, e, na minha opinião, se inspiraram. E aí eu vi algumas acontecendo na periferia. Teve um menino que foi morto na Zona Sul pelo Gambé e teve manifestação. O problema, Ferrez, é que é preciso toda uma transformação cultural e mental para você compreender que o que acontece nos Estados Unidos acontece aqui o tempo todo. Tem um levantamento, para você ter uma ideia, em 2019, a polícia brasileira matou 17 vezes mais do que a polícia americana.
e isso eu estou falando de negros, não do total. Então, o que precisa despertar em nós é esse senso de coletividade, entender que aquela pessoa que morre lá no Piauí faz parte da nossa classe. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas, mesmo acontecendo em Minneapolis, as pessoas se manifestaram em Los Angeles, se manifestaram em Nova York, se manifestaram no país inteiro. Então, precisa desse senso coletivo, entendeu? A gente precisa desse entendimento de pertencimento, a gente tem que pertencer ao povo, a uma coletividade, a gente tem que olhar para o próximo como uma pessoa do nosso povo, e sim, na hora que acontecer algo com um de nós, todos se manifestarem, aí sim, não vai sair da Paulista, aí não vai ser algo orquestrado, vai ser algo autêntico, porque infelizmente hoje a gente vê algumas manifestações que são orquestradas e é ruim porque ela não demonstra o sentimento real, entendeu? O sentimento verdadeiro do povo. Então, o povo hoje, ele está mais, eu não diria alienado, eu diria que ele está mais acalmado, domesticado, silenciado pela incerteza política, social, pela incerteza que a educação transmite. Enfim, ele não está sabendo contra quem lutar. Ele acreditou, há um tempo atrás, que o punitivismo era a saída, ele acreditou que se prendesse mais, se matassem mais, a gente chegaria na paz, e é uma grande mentira. Então, são várias contradições e o povo precisa disso. Compreender que nós pertencemos a um povo só. A menina prostituída faz parte do mesmo povo, a pessoa que usa crack, que está na Cracolândia nesse dado momento, as pessoas que estão no bar, as pessoas que estão tentando estudar, aqueles que estão no ônibus lotado, indo para um subemprego, todos pertencem ao mesmo povo. Não tem revolução só do Eduardo ou só do Ferrez. Então, no momento que todos entenderem que a gente faz parte de um só coletivo, aí começam a surgir, como que eu posso dizer, começam a surgir essas manifestações, porque aí é aquela velha história, mexeu com um, mexeu com todos. É o que aconteceu nos Estados Unidos, chegou numa situação limite. Então, e aí quando você observa o Brasil, que essa situação limite já deveria ter chegado há 15 anos atrás, é muito complicado, mas seguimos aí lutando para ver se o povo compreende o que a gente quer com o rap, com a literatura, é isso, é essa identidade social, para que quando morram da periferia, todos se manifestem. Queimar um ônibus é uma revolução, entendeu? É uma maneira de manifestação, chama atenção, mas isso é a margem de prejuízo esperada pela classe dominante. O governo sabe que a polícia vai matar e nós vamos queimar um ônibus. É preciso que quando morram da periferia, e no momento que a gente está conversando, já deve ter morrido 2, porque a cada 13 minutos morre um. Então, no momento que a gente está conversando, já morreram 2 e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo, porque a gente não tem essa identidade. Pô, legal. Já estamos indo para o final. Cara, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu vou terminar aqui com 2 perguntas. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara que estuda bastante, assim como eu também, então para parar aí tudo que você está fazendo, a sua formação, inclusive, que logo mais aí vai vir coisa legal. Também a gente está muito orgulhoso aí do seu trabalho. E eu queria perguntar os seus próximos passos, o que você vai aprontar daqui em diante, e que você apontasse aí algum talento novo do rap que você esteja ouvindo no momento, que você bota fé, que você está curtindo. Eu quero, sim, Ferrez, primeiro mandar um grande abraço para 2 pessoas que me homenagearam esses dias, eu fiquei muito feliz, que é o Everton e o Marquinhos do Heliópolis. Eles tiveram filhos, não os 2 juntos, é claro. Eles tiveram filhos e batizaram com o nome de Eduardo. Então, quero agradecer esses manos de coração. É isso que eu te falei. São várias homenagens que você fala, porra, mano, você para ali e fala, caralho, será que você merece tudo isso mesmo, etc. Mas beleza, a gente segue aí. Bom, o que eu pretendo, Ferrez, eu já estou roteirizando algumas músicas aqui. O problema é que agora tem mais esse fator complicador que é a pandemia. Você não pode expor ninguém a uma situação de risco. Deixa a responsabilidade só para o governo federal, para o governo estadual. Então, estou roteirizando algumas músicas, estou tentando conseguir colocar no papel algumas ideias, e principalmente essa música que eu falei, Mês de Maio, que é uma música que foi um tabu muito grande, muito difícil, muito complicado para mim escrever. Pode ver que
Eu gravei vários e vários CDs, nunca consegui escrever, e dessa vez eu falei, vai ter que sair. Não vou mentir que os primeiros dias, cada estrofe era 1 litro de lágrima, então é muito complicado, é um tema que me abate muito. Para cantar música, quando eu treino aqui é difícil, mas mesmo assim é uma música que eu acho que eu devia para minha mãe. Eu já tinha feito Castelo Triste, que era para o Baby, meu irmão, e eu precisava falar da história dela, porque a gente no Brasil tem a homenagem para o escravizador, tem a homenagem para o genocida, e não tem a homenagem para as pessoas que mudam as nossas vidas de verdade, entendeu? Então, os nossos maiores exemplos estão em casa, são as pessoas que convivem com a gente, são as pessoas que educaram. Minha mãe era analfabeta, mas sempre me incentivou a ler, me dando gibi, me ensinou muita coisa, me ensinou a amar o próximo, a ter respeito pelas pessoas, e eu precisava cantar essa música e foi muito difícil, e até hoje é muito complicado. É uma música que eu mesmo não consigo ainda ouvir direito sem chorar. Então, estou pretendendo trabalhar esse videoclipe dentro da responsabilidade, é claro. Esses são os próximos passos. E assim, mano, eu conheço várias pessoas do rap. Tenho o Jeff, que não é novo, o Jeff Falcão, tá cantando bem. Tem o Dudinha aqui da Quebrada, muito bom também, mano. Eu ouvi esses dias uma música do Léo, que era do Realidade Cruel, muito bom. Mano, tem talento pra caralho. Eu sempre tomo cuidado para falar sobre as pessoas, porque você acaba esquecendo um, e não é por mal. Mas o rap nacional, ele é muito privilegiado. É muito privilegiado porque ele tem não só talento, e ele exige que você, para escrever, se informe. Então, não tem essa, não dá para fazer sopa de letrinha, pelo menos no nosso rap nacional, entendeu? Pelo menos dentro do estilo que a gente canta. Então, você precisa se informar um pouco, você precisa saber daquilo que você está falando, e tem que entender que do outro lado existe um público que merece o seu melhor. Então, tem várias pessoas boas aí cantando bem, representando, e eu acho que a gente está muito bem servido. E com isso também quero dizer que não tenho nenhum preconceito contra os outros estilos musicais. Muita gente acha que quem canta rap como a gente canta tem preconceito contra fulano, ciclano. O cara canta trap, a gente vai demonizar. Mano, eu acho que liberdade de expressão é para todos, e o público define aquilo que é bom ou ruim. Nós não estamos aqui para ser tutor do público, entendeu? A gente faz a nossa e cabe ao público definir o que ele quer ouvir, e respeito para todos. O único rapper que eu não respeito é aquele rapper que chega agora e não compreende o que é a história do hip hop, não compreende o que foi trabalhado, a luta que nós tivemos, todas as pessoas que trabalharam muito para asfaltar o caminho para todo mundo hoje chegar e apenas cantar. Na nossa época não era apenas cantar, era cantar e bater de frente com a polícia, era cantar e correr da polícia, era cantar e sair rapidinho do palco porque a viatura estava chegando e você ia ser preso porque sua música era censurada. Então hoje é mais fácil. E para finalizar, mano, você é meu parceiro, né, Fer? Convidou 1000 vezes, eu estou presente 1000 vezes. Eu me sinto lisonjeado, não só de estar presente, mas por poder te chamar de meu amigo. É como eu falo para todo mundo, não sou patrocinado pela Undasul, não. Eu que ligo o Ferrez, me manda um boletom que eu quero usar, porque nós estamos fechados, acredito na sua ideologia, acho muito louco mesmo a roupa da Quebrada tá aí sendo vestida pelas pessoas da Quebrada, então eu faço parte mesmo. Eu que ligo e falo, Ferrez, manda meu boné, inclusive quando eu saio para correr com meu boné de couro vermelho. Vermelho, né? Pô, obrigado, Eduardo. Valeu mesmo, Rapa. A todos vocês que ficaram sintonizados aí, fizemos aí mais uma página da história, estamos trazendo muitas pessoas importantes, né? Trouxemos o Gog, o Criolo, agora o Eduardo, trouxemos toda uma leva já no canal, então eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está na sintonia, e eu vou dar a minha última dica de hoje. Se vocês puderem ouvir, ouve os manos do Gang, certo? Tem o Vandal Verdade, que é muito pesado, e toda a turma dele ali do Gang, pessoal de Salvador, Bahia, rap pesado, contundente, e é isso aí, em todos os territórios nacionais tem muita gente boa. Eduardo, salve, salve, saravá, axé, estamos na caminhada. Até a próxima, Até a próxima, Negão. Muito obrigado.